A paz do Senhor, amados. Eu sou o pastor Adelci dos Reis. Trago-lhes o comentário da lição 12, da revista da nossa escola dominical, que tem como título Jesus, o homem perfeito. O texto áureo nos diz: E crescia Jesus em sabedoria e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Lucas capítulo 2, versículo 52. A verdade prática: verdadeiro homem, verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. Amados, hoje nós vamos tratar desse assunto tão especial que diz respeito ao nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui nós vamos apresentar nesta lição Jesus como homem e como Deus. Então nós sabemos que como Deus, ele é semelhante ou igual ao Pai. Como homem, ele é semelhante a nós. Passou por todos os problemas aqui na terra, mas com uma única diferença: ele jamais cedeu ao pecado. A Bíblia apresenta Jesus como homem e apresenta também a divindade de Cristo. E nós vemos que a divindade e a humanidade de Cristo permanece harmônica durante todo o ministério terreno de Jesus. Jesus, ele viveu como homem e como Deus verdadeiro. E isto fez com que ele vivesse aqui na terra com uma missão especial de redimir o homem. E como homem, ele se mostrou vencedor sobre as tentações, nos dando então a certeza que também podemos triunfar sobre as tentações e sairmos vencedores, assim como Jesus também venceu todas as tentações. No tópico primeiro, Jesus, verdadeiro Deus. Ponto 1. Sua eternidade com o Pai. Veja, amados, quando nós falamos de eternidade, nós estamos falando de um grande atributo da divindade. O que caracteriza Deus é a eternidade. Se não houver eternidade, não pode caracterizar Deus. E eternidade é um atributo profundo de Deus que a mente humana ela não consegue alcançar. Porque eternidade nós não temos como medir, nós não temos como entender, porque somos limitados para entender a profundidade desse termo, porque nós não temos como analisar tanto para o passado nem como ao futuro. A eternidade de Deus, a eternidade de Cristo é um atributo profundo que somente a Trindade Santa pode ter. Então nós vemos aqui que a eternidade com o Pai é um atributo que Jesus ele possui. E ele, quando veio aqui na terra, ele veio como homem e como Deus. Ele veio como homem perfeito e como Deus verdadeiro. Como Deus, ele trazia esse atributo. Então nós vemos que a Bíblia apresenta Cristo, o profeta Isaías, no capítulo 9 e o versículo 6. A Bíblia diz que ele é o Pai da eternidade. Como Pai da eternidade, ele esteve presente em toda a existência. Ou seja, ele trabalhou nos tempos eternos. Ele então esteve com Deus quando foi criado o universo. Então nós vemos que ele estava com o Pai antes de vir a este mundo e todas as coisas foram feitas através dele. A Bíblia nos informa que sem ele nada do que foi feito se fez. No ponto de número 2, nós vemos aqui os atributos, grandezas e perfeições de Jesus Cristo. Quando aqui nesse ponto fala sobre os atributos, está relacionado sobre os atributos divinos de Cristo.
E um dos grandes atributos, ou vários atributos que ele possui como divino, nós vemos que aqui na própria revista dizendo que ele é a fonte da vida. O apóstolo João, no capítulo 1 do seu evangelho, no versículo 4, a Bíblia diz que nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Em Cristo está a vida, porque ele é fonte da vida. A vida está impregnada na sua natureza divina. Então nós podemos ver que vida é um dos atributos que Jesus ele também nos concedeu vida e vida em abundância. Ele veio exatamente para nos dar vida eterna, nos dar vida em abundância. Então, dentre outros atributos de Cristo e das suas grandezas, nós podemos ver que um dos seus atributos, que são atributos divinos, é a imutabilidade. Ele é imutável. Nós sabemos, meus amados, que Deus, ele não muda, ele é sempre o mesmo. A Bíblia diz que Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Então isto fala desta grandeza desse atributo de não mudar, de ser o mesmo. Jesus ele não tem comportamentos diferentes, ele não tem comportamentos variados, ele é sempre o mesmo. Vemos também o atributo da onipresença. Este atributo, amados, da onipresença, ele esteve não na sua plenitude. Aliás, todos os atributos de Cristo, ele esteve operando de forma limitada durante a sua encarnação, porque Jesus jamais usou dos seus atributos divinos para sobressair, adquirir alguma vantagem ou para se manifestar em superioridade ao homem. Não, os atributos estavam nele porque ele era divino, mas esses atributos, eles estavam operando com a sua limitação pelo desejo do próprio Cristo. Então nós vemos que a onipresença fazia parte destas limitações da natureza humana, porque Jesus, na forma de homem, ele não poderia estar em 2 ou 3 lugares ao mesmo tempo. Havia uma limitação. Também nós podemos ver a onipotência de Cristo. Então, na sua onipotência, nós vemos que ele jamais usou deste direito durante o seu ministério terreno. Mesmo quando ele foi preso, que Pedro então tirou a espada para agredir o servo do sumo sacerdote, nós vemos que Pedro cortou a orelha de Malco, mas vemos Jesus então, ele restaurando a orelha de Malco, mas ele manifestou que se ele quisesse poderia solicitar ao Pai 12 legiões de anjos, mas Jesus não usou destes atributos porque ele preferia passar toda a sua trajetória terrena como homem perfeito. Então nós vemos também que na sua onisciência, que é um atributo divino, nós vemos que ele sabe todas as coisas, mas nós vemos que Jesus sempre soube comportar como homem para que os atributos eles não estivessem na sua plenitude. Embora Jesus conhecesse todas as coisas, mas ele não usava desses atributos na realização do seu ministério terreno. Na sua onipotência, na sua onisciência ou onipresença, nós vemos aí que Jesus, como homem, ele não estava preocupado em manifestar esses atributos. Ele ia passar toda a sua trajetória, todo o processo, inclusive da cruz, como o homem perfeito, vencendo o pecado, vencendo Satanás, vencendo todos os obstáculos. Ponto 3. Esvaziou-se da sua glória, mas não da sua divindade.
Veja, meus amados, Jesus, quando ele veio à terra, a Bíblia diz que ele esvaziou-se da sua glória. A carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 2 e o versículo 8, o apóstolo Paulo diz que, achado na forma de homem, ele humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Veja, meus amados, que Jesus, ele se esvaziou de si mesmo para se tornar obediente até a morte. Como homem, ele aprendeu a obediência, a viver na obediência ao Pai, a cumprir tudo aquilo que estava determinado para ele. Vemos que, no que diz respeito à sua glória, ele deixou a sua glória e ele veio a esta terra com a sua divindade, mas não com a sua glória. Porque se ele tivesse vindo com a sua glória, não teríamos como olhar para ele, não teria como ele viver entre os homens. Por isso a sua glória, ela foi despida no céu, para que ele pudesse vir apenas com a sua divindade. A carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 2 e o versículo 9, a Bíblia diz que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então vemos que Jesus, como divino, como Deus, ele tinha todos os seus atributos na sua manifestação mesmo aqui na terra. Amém? Vemos também, amados, que quando Jesus ele esvaziou para vir aqui nascer de uma mulher. Ele esvaziou para vir aqui na terra, mas ele jamais usou dos atributos eternos e divinos para realizar algum milagre. Todos os milagres que Cristo realizou, ele realizou como homem, para que ele pudesse também dar exemplo. E mesmo depois que ele foi para a glória, ele atribuiu esta capacidade aos homens. Se Jesus tivesse feito milagres como Deus, hoje, quando o homem realizasse algum milagre em nome de Jesus, ele seria caracterizado como um deusinho. Mas, na verdade, isto não tira a capacidade de nós, como homens, realizar as obras que Cristo realizou, porque ele também realizou obras como homem. Nós vemos, por exemplo, na sua oração sacerdotal, João capítulo 17, quando Jesus estava para ir ao Getsêmani, Jesus então ele faz uma oração, e naquela oração ele manifesta ali um pedido profundo, tremendo ao Pai, quando ele diz: Pai, glorifica o teu Filho com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus, ele reivindica a sua glória no seu retorno ao céu. E depois da ressurreição de Cristo, nós vemos Cristo glorificado. O apóstolo João, ele viu Jesus glorificado na ilha de Pátimos. E quando ele viu Jesus glorificado, ele caiu aos seus pés como morto. Então nós vemos aí que Jesus, ele recuperou, ele restaurou a sua glória quando ele voltou para o Pai. No tópico de número 2, Jesus, verdadeiro homem. Veja, meus amados, aqui nós vamos tratar da humanidade de Cristo. E para nós tratarmos da humanidade de Cristo, nós podemos recorrer ao profeta Isaías no capítulo 9 e o versículo 6, que nos diz: um menino nos nasceu e um filho se nos deu. Veja que o apóstolo, ou melhor, o profeta Isaías, ele está falando aqui da divindade da humanidade de Cristo. Quando o profeta diz: um menino nos nasceu
ele está falando do Filho de Maria. Ele está falando da humanidade de Cristo. Ele está falando de Cristo em forma humana. Ele diz, o menino, ele nasceu, mas o filho não nasceu. O filho se nos deu, porque o filho é de Deus, é o filho de Deus. E o menino é o filho de Maria. O menino é a natureza humana, mas o filho diz respeito à natureza divina de Cristo. Então Jesus, verdadeiro homem, a sua natureza humana é profetizada na Bíblia, e ele agora veio na forma humana e na forma divina. As duas naturezas viviam juntas no mesmo homem. Então nós podemos ver aqui no ponto 1, Jesus estava no seio do Pai. Veja, meus amados, que Jesus, ele estava no seio do Pai. Veja, a Bíblia diz que no princípio era o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Então, ele estava no seio do Pai. Então, no seio do Pai, nós vemos que Jesus, então, ele saiu para se encarnar, ou seja, para se tornar carne. É bom lembrar que nós estamos falando de encarnação e não de reencarnação, porque reencarnação é espiritismo, mas encarnação é o ato de Cristo despir da glória e vir nascer através de uma mulher. Então Jesus, ele veio a esta terra como homem, e sendo ele eterno com o Pai, ele participou ativamente das obras da criação. Amém, amados? Então, todas as coisas vieram a existir através de Jesus na eternidade com o Pai. No ponto de número 2, profetizado no Antigo Testamento. Veja, meus amados, a Bíblia, ela fala de Jesus no Antigo Testamento de uma forma profunda e tremenda. A Bíblia fala de Jesus nos Salmos, na poesia, fala de Jesus nos cerimoniais e sacrifícios, e dos profetas, eles manifestaram a vinda de Jesus. Toda a trajetória bíblica do Antigo Testamento acerca de Jesus é descrita de Gênesis até Malaquias. Então nós vemos a Bíblia relatando, centralizando para apresentar Jesus, para que a humanidade pudesse esperar Jesus. Então todas essas coisas aconteceram dentro de um planejamento divino, e esse planejamento ele foi também manifestado ao homem. Veja só, nós vemos, meus amados, que Jesus, ele é também o tema central da vida de Abraão, da aliança abraâmica. Nós vemos que Deus, ele fez promessas extraordinárias, que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. E essa bênção através de Abraão viria através de Jesus. E Jesus, quando esteve nesta terra, ele foi apresentado também como filho de Abraão. Vemos também a aliança davídica. E por esta aliança, Deus, ele prometeu a Davi que no seu trono nunca faltaria herdeiro para o seu trono. Você pode ler esta passagem bíblica em 2 Samuel, no capítulo 7, do versículo 12 até o versículo 16. Eu sugiro que você faça esta leitura na sua classe, porque é uma leitura profunda que apresenta a Davi, o verdadeiro descendente, o herdeiro do seu trono, aquele que ia governar para sempre. E o trono que Jesus herdará de Davi será um trono eterno, um trono que existirá para todo sempre. No ponto de número 3, encarnado no Novo Testamento. Veja, meus amados,
A Bíblia diz que o Verbo se tornou carne e habitou entre nós. A sua humanidade, ela é real. A humanidade de Cristo, ela era perfeita e real. Ele era o homem perfeito. Ele foi concebido de forma sobrenatural através do poder do Espírito Santo. Mas vemos também que toda a gestação de Maria foi de forma natural. O seu nascimento também foi de forma natural. Então nós vemos que Jesus, ele veio como homem. Tudo aconteceu de forma natural, assim como acontece como qualquer homem. Então nós vemos, meus amados, que no diz respeito a esta encarnação do Novo Testamento, Jesus como homem, embora sendo ele divino, embora sendo Deus, ele nunca usou os seus atributos divinos para obter alguma vantagem. Jesus, ele foi semelhante aos homens. Nós vemos que Jesus, ele teve fome, mas ele não usou os seus atributos para adquirir o alimento. Nós vemos que Jesus, ele teve todos os seus instintos naturais. Ele teve fome, ele teve sede, ele teve sono, ele sentiu tristeza, ele sentiu alegria, ele teve dor. O que é isso? Instintos humanos que eu e você tem. E todos esses instintos estavam na vida terrena de Cristo. Cristo passou por tudo isso, mas jamais usou os seus atributos divinos para tirar vantagem sobre as suas limitações humanas. Nós vemos também que Jesus, ele possuía todos os órgãos do sentido como qualquer homem tem. Ele então sentia gosto, ele sentia o tato ao pegar nas coisas, a sua audição era perfeita, a sua visão era normal, o seu olfato era como eu e você. Então tudo aquilo que diz respeito ao ser humano, Jesus ele possuía de uma forma bem normal. Jesus, ele nunca precisou de usar de atributos fora daquilo que é próprio do ser humano. Mesmo estando em alta dificuldade ou em agonia, como ele esteve lá no Getsemane. Então Jesus, ele passou tudo como um ser humano. Então nós vemos que a humanidade de Jesus era completa. Por quê? Porque Jesus, ele possuía uma alma. No Getsemane, Jesus, ele diz: a minha alma está triste até a morte. Nós vemos também que na cruz do Calvário, Jesus, ele expressou ali dizendo: Pai, na tua mão eu entrego meu espírito. Então Jesus tinha uma alma, Jesus tinha um espírito, mas vemos também, depois que ele expirou, o seu corpo físico, material, terreno, estava pendurado na cruz. E aqui nós podemos ver uma cena extraordinária de um homem chamado José de Arimateia, um homem do Sinédrio, um senador. Ele então foi até Pilatos para pedir o corpo de Jesus. Por quê? Porque Jesus tinha um corpo semelhante ao corpo de qualquer homem, e aquele corpo precisava ser sepultado. E quando José de Arimateia recebe a autorização para retirar o corpo de Jesus da cruz, nós vemos aquele homem então comprando um lençol novo, limpo, e enrolando o corpo de Jesus. Nós vemos aquele homem colocando Jesus no túmulo novo que ele tinha adquirido. Por quê? Porque Jesus, como homem, mesmo depois da sua morte, ele precisava passar por todos os trâmites como passa qualquer ser humano após o seu óbito. Agora, vemos uma diferença. Ele não ficou no túmulo. Ao terceiro dia, Jesus, ele ressuscitou.
Jesus, então, ele venceu a morte, ele venceu o inferno. Jesus, ele venceu todas as coisas. Então, amados, a humanidade de Cristo, ela era perfeita. A humanidade de Cristo, ela não era diferente da nossa. Apenas Jesus tinha uma diferença. Ele nunca cedeu ao pecado. Isto mostra que eu e você podemos também triunfar sobre o pecado. No ponto de número 4, Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Veja, amados, a Bíblia nos diz em Gálatas, no capítulo 4, e o versículo 4, que Deus, na plenitude dos tempos, enviou o seu Filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para remir aqueles que estavam sobre a lei. E quando Jesus ele nasceu na plenitude dos tempos, nós vemos que Deus ele preparou todas as coisas para a vinda do seu Filho Jesus Cristo. Ele preparou, por exemplo, um império mundial, que era o Império Romano. O Império Romano, ele estabeleceu leis e regras para todos os súditos. Ele foi um império que deu destaque à construção de estradas. E as estradas seriam importantes para que o Filho de Deus pudesse andar para propagar o seu evangelho. Nós vemos também que Jesus, quando ele veio na plenitude dos tempos, Deus preparou a nação de Israel para receber Jesus. Deus então preparou um povo que foi os judeus, com sinagogas, onde era ensinada a lei, onde era ensinada a palavra, a liturgia, a religiosidade dos judeus, elas eram afloradas. Até mesmo o povo gentil cediam àquela religião e se tornavam prosélito. E Jesus nasceu debaixo daquele projeto, daquele propósito de religiosidade, sendo ele descendente do próprio povo judeu. Nós vemos também que Deus ele preparou uma língua, que foi o grego. A Grécia, durante o Império Grego, propagou a cultura, propagou a linguagem. Então a linguagem grega, ela era conhecida em todo o império. Embora Jesus, a sua língua principal era o aramaico, mas Jesus também falava o grego. Ele falava e era ouvido. Por quê? Porque Deus ele preparou todas as coisas para que não o seu filho não pudesse ser confundido. Então todas as coisas Deus colocou à disposição para a vinda do seu filho. Ponto de número 5. Em Israel Jesus é apresentado ao mundo. Veja, amados, Jesus ele nasceu em Belém. Jesus ele cresceu em Nazaré da Galileia. E ali ele cresceu em sabedoria, cresceu em graça diante de Deus e dos homens. Mas aos 30 anos, Jesus ele chega no Rio Jordão para ser batizado por João Batista. E João Batista, quando vê Jesus, ele apresenta Jesus para aquela multidão dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós vemos que Jesus, ele pouco a pouco foi sendo divulgado o seu nome, mas desde o seu nascimento nós vemos que o nome de Jesus ele começou a ecoar no céu e ecoar na terra. Quando Jesus nasceu, a Bíblia nos informa que os anjos vieram até os pastores que estavam no campo e disseram: glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens. E então os anjos dizem: eu trago nova de grande alegria, que é para todo o povo. É porque hoje na cidade de Davi nasceu o Cristo, nasceu Jesus, o Filho de Deus. Então nós vemos, meus amados, que o nome de Jesus, ele estava agora em evidência. Mesmo Jesus vivendo no seu tempo de anonimato, ele estava aguardando o momento também de se apresentar, de se auto-apresentar
ao mundo. Então nós vemos que a mensagem do Evangelho foi pregada por Jesus, a mensagem de arrependimento foi trazida de uma forma especial, porque Jesus agora estava sendo apresentado para todo o mundo. Nós vemos que Jesus, ele foi em todas as coisas o homem perfeito. Ele foi mais perfeito do que os outros homens, porque ele nunca cedeu ao pecado. No tópico de número 3, Jesus, o homem perfeito. No ponto 1, a humanidade de Jesus. Meus amados, nós vemos que a humanidade de Jesus, ela era tão real como a minha humanidade e a sua humanidade. Então nós vemos que em momento algum Jesus usou a sua divindade para sobressair. Veja só, então ele se tornou o homem perfeito, o nosso sumo sacerdote. O apóstolo Paulo, quando apresenta Jesus como sumo sacerdote, ele diz que ele é o sumo sacerdote santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. No ponto de número 2, ou melhor, no ponto de número 2, Jesus, o último Adão. Veja, meus amados, que o primeiro Adão, ele fracassou no jardim do Éden, ele cedeu ao pecado, ele caiu. A natureza humana impregnou em todo ser humano. Em todo ser humano está a marca do pecado. Mas nós vemos que Jesus, o último Adão, ele triunfou no deserto perante o diabo. Ele triunfou na cruz também perante Satanás. Então nós vemos que no livro de Colossenses, na carta do apóstolo Paulo, aos Colossenses, no capítulo 2, o versículo 14, a Bíblia nos diz: havendo riscado o escrito de dívida que constava nas leis e ordenanças que nos eram contrários, removeu do nosso meio e cravou na cruz. E havendo despojado os principados e potestades, expôs completamente ao desprezo e deles também triunfou na cruz. Então, meus amados, nós podemos ver que Jesus, ele não era menos humano do que Adão. Ele era tanto humano quanto Adão. Mas Jesus, ele venceu todas as tentações. Jesus, ele venceu todas as coisas, trazendo-nos segurança para que nós possamos ser vencedores através dele, para que nós também pudéssemos ser vivificados também nele. A Bíblia nos diz, a carta de Efésios, capítulo 2, versículo 1, dizendo que ele nos vivificou, estando nós mortos nos delitos de pecado. Veja que Jesus, ele veio trazer vida, veio trazer restauração, veio trazer vitória eterna para o ser humano. No ponto de número 3, a perfeição espiritual e moral. Veja, meus amados, Jesus, ele jamais esteve sujeito ao pecado original, e ele nunca cedeu também o pecado experimental. Ele nunca experimentou o pecado. Veja que Jesus, ele triunfou sobre o pecado de uma forma fantástica. Ele venceu todas as tentações. Nós podemos ver que a perfeição espiritual e moral de Jesus era irretocável. Veja que na perfeição moral, Jesus certa vez foi questionado acerca de pecado. Então ele diz para toda a multidão de fariseus, a multidão ali que estavam presentes na sinagoga, ele diz: quem de vós me convence de pecado? Porque no que diz respeito à sua perfeição moral, Jesus, ele era irretocável. Mas vemos também que Jesus, ele tinha a sua perfeição espiritual.
E nós podemos ver que na sua perfeição espiritual, no livro de Hebreus, no capítulo 7 e o versículo 26, o apóstolo Paulo apresenta Jesus como um sacerdote perfeito, que é capaz de compadecer das nossas limitações e das nossas fraquezas. E nós podemos ser fortalecidos nele, e nele também nós podemos ser mais do que vencedor. Jesus, ele tanto no seu falar como no seu agir, ele manifestava perfeição do seu caráter e perfeição no seu ser. Por isso, ele deve ser o modelo que nós devemos inspirar para nós termos uma vida de vitória sobre o pecado. Jesus, ele nos deu exemplo na sua humanidade e nós devemos seguir os exemplos que ele deixou para nós. Amém, amados? Que Deus nos abençoe.